Eminentes pares, cumprimento aqui o nosso colega eminente desembargador Zé Lopes de Araújo Filho, doutor Djalma Benevides, que está em modo virtual, nosso querido desembargador, nosso juiz convocado, doutor Paulo Tasso Nogueira. Bom dia, nossa eminente procuradora, doutora Águia Nogueira de Brito, defensor público Carlos George. Cumprimento os advogados aqui presentes, aos servidores, a nossa estimada secretária da Câmara, Lorena Monteiro, e damos início à sessão. Existindo o quórum, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão da terceira Câmara de Direito Privado do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, 24 de janeiro de 2024. Primeira do ano, né? Passa a palavra à nossa secretária. Vai ter primeiro os adiados logo, né? Depois a gente vê o extra pauta. Já tem essa. Pronto, eu passo a palavra à nossa secretária, Lorena Monteiro, para ela registrar os processos que foram retirados de pauta ou foram adiados, até para otimizar o trabalho nosso e dos advogados e advogadas. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos retirados de pauta. Número 1 da pauta, apelação cível 027-4767, dígito 48.2021.8.06.0001. Apelante Iveline Regina Canito Brasil e apelada Francisco Soares Cavalcante, relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho. Quem são os advogados que estavam inscritos para a sustentação? Esse processo foi retirado de pauta. Estava escrito para a sustentação oral o advogado José Leomar de Oliveira e o advogado Paulo Napoleão Gonçalves Quezado. Então, estamos anunciando logo de início a retirada de pauta. Para otimizar o tempo, foi pedido a retirada pelo eminente relator. Foi isso? Passando aos julgamentos, temos esta pauta? Tem tudo votado, né? Então, passamos ao julgamento do agravo de instrumento 062-9710, dígito 71, 2023.8.06.0000, oriundo da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, onde tem agravante MRS-LDB, advogado José Feliciano de Carvalho Júnior, Rafael Florencio Ramalho Batista. E agravante, né? E agora agravado AX de FJ. Advogados Abdias Júnior Cavalcante Oliveira, Isabel de Andrade Ribeiro Oliveira, Rolf Hansen Madaleno, Cícero Carpegiani Leite Gonçalves, Ana Paula Menezes de Azevedo, Ana Beatriz Ricarte Gomes, Maria Olívia Ribeiro de Souza, Gustavo Henrique Cavalcante de Amorim. O relator, nosso eminente desembargador Djalma Benevides Teixeira. E antes de passar a palavra ao relator, eu indago se o único advogado inscrito, doutor Cícero Carpegiani Leite Gonçalves, dispensa a leitura do relatório. Peço que ocupe a tribuna, por favor. Então, inclusive, já antecipando, a gente também abdicará da sustentação oral que foi solicitada. Pronto. Esse processo está pendente de votação do tanto o juiz Paulo Nogueira, que convocado, como o meu voto também. Antes disso, eu vou pedir, então, para o desembargador Djalma Benevides ler a ementa do acórdão. O cabeçalho é a ementa. Ok, presidente. Passa a palavra a você. Pois não. Ementa, agravo de instrumento, processo civil. Decisão saneadora não se confunde com mérito da ação, não podendo reconhecer a invalidade de documento, limitação ao que está determinado no artigo 357 do CPC. Data de divórcio do casal já indicada no juízo de primeiro grau como sendo... Só um minuto, presidente, é porque houve aqui um equívoco. Onde era para ser separação de fato, foi colocado divórcio, mas a gente já corrigiu. Data de separação de fato do casal já indicada no juízo de primeiro grau como sendo em 1 de 12 de 2017. Distribuição do ônus da prova, critério subjetivo do juízo, pois é o destinatário
da prova, arguição de incomunicabilidade da participação das cotas societárias na partilha de bens, é matéria de mérito, não podendo ser analisada por agravo de instrumento sob pena de supressão de instância. Revogação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Impossibilidade, porque a multa é inexistente. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para decretar nula a decisão tomada no item 2.1 da decisão de folha 361/371 dos autos, que decretou a nulidade do instrumento particular de transação extrajudicial preparatória de escritura pública de divórcio com partilha de bens. No que se refere à data de decretação de divórcio, de separação de fato entre as partes, encontra-se superada, vez que já houve a clara indicação de quando findou a separação de fato do casal. Na própria decisão agravada de folhas 361/371, a magistrada de primeiro grau assim narrou. A segunda questão diz respeito à apuração dos bens amealhados pelas partes entre 17/7/1987 e 1/12/2017, os quais se comunicam para efeito de partilha. E aí o negrito é nosso. A controvérsia recursal persiste sobre a possibilidade do despacho saneador ter reconhecido a invalidade do instrumento particular de transação judicial preparatória de escritura pública de divórcio com partilha de bens, celebrado entre as partes. O legislador determinou que o despacho saneador decidiria pontos taxativos, os quais estão previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 357 do PPC. A análise do referido documento refere-se a uma questão de mérito, que deve ser analisada no julgamento da ação, e não em um despacho saneador. Importante destacar que a nulidade do documento não foi requerida pelo agravado, ora requerida nem na contestação e na reconvenção, apresentadas na ação principal, ferindo assim as regras do artigo 141 e 492, ambos do CPC. Portanto, a decisão que considerou inválida o documento é extra petita. Quanto ao pleito de redistribuição indevida do ônus probatório, entendo que o juízo determinou a apresentação de documentos que entendia como essenciais, por serem o destinatário das provas, seguindo o ditame dos artigos 370 e o 373, parágrafo 3º do CPC. Em relação à arguição de incomunicabilidade das cotas societárias, entendo que tais argumentos são matéria de mérito, não podendo ser analisada no presente agravo sob pena da supressão de instância. No tocante ao pedido formulado pela agravante, que é a revogação da multa arbitrada, supostamente arbitrada pelo juiz de primeiro grau, verifica-se que não fora arbitrada qualquer multa pelo juiz de primeiro. Apenas advertiu as partes que atos atentatórios à dignidade da justiça poderiam acarretar multa diária no valor de R$2.000, não podendo sustar a decisão que não foi tomada pelo juiz a cor, ou seja, decisão inexistente. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tem alguma coisa? Então, esse é o relatório. É a emenda, desculpe. E submeto à apreciação dos meus pares. Obrigado, desembargador Djalma Benevides. Eu passo, então, a palavra ao doutor Paulo Nogueira. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente desse julgador, desembargador André Costa, o desembargador Zé Lopes, o desembargador Djalma Benevides, eminente relator da agravora em julgamento, procuradora Águida Nogueira, do Ministério Público, doutor Carlos Jorge, defensor público, doutora Lorena, secretária da Terceira Câmara de Direito Privado, senhores advogados, servidores deste tribunal, meu bom dia. Senhor presidente, eu, analisando o presente agravo, eu tenho apenas uma pequena divergência em relação ao voto do eminente desembargador relator, com todo respeito. Eu uso divergir apenas do item 2 aqui da emenda, que trata da validade ou não de um contrato particular preparatório para a futura
futuro registro em cartório. A julgadora considerou inválido esse acordo extrajudicial para fim de partilha de bens em decorrência de dissolução de vínculo conjugal. E aqui eu trago a decisão, quando eu peço autorização para não ler, não cansá-los, e ela conclui dizendo que esse instrumento particular de folhas 24 e 26 não é válido para considerar efetivada a partilha. Então, assim, mesmo considerando que tal pacto foi celebrado por pessoas capazes, com assistência de advogado, eu entendo que no estágio em que se encontra esse acordo, esse contrato particular, eu considero como se fosse uma minuta, apenas uma minuta preparatória para a futura elaboração de uma escritura pública. Não tem relevância jurídica para definir partilha de bens, até mesmo considerando que estes não restaram devidamente arrolados. Nesse acordo prévio, o minutado, ele não traz a totalidade dos bens que devem ser arrolados. A flexibilização do regramento da partilha de bens com dissolução da sociedade conjugal foi inserida no ordenamento jurídico mediante a estipulação de algumas formalidades, sem as quais o ato é inválido, a saber, a forma pública e a assistência de advogado ou defensor público. Cumpre destacar, quanto ao ponto, que é nulo o negócio jurídico que não se revestir da forma prescrita em lei e for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, não produzindo efeitos, sendo insuscetível de confirmação ou convalescimento pelo decurso do tempo, que dizem os artigos 166, incisos 4 e 5, e 169, todos do Código Civil. Ademais, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou de seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes, que diz o artigo 168, parágrafo único do Código Civil. Trago algumas jurisprudências pertinentes, inclusive uma decisão monocrática do ministro Salomão, pelo Tribunal de Justiça, em situação análoga. Destaque não se cuida de aferir a existência de vício de consentimento na declaração de vontade, mas sim o vício de forma, cognoscível até mesmo ex officio, que aconteceu com a magistrada de primeiro grau, que tornou nulo o negócio jurídico por afronta a dispositivos legais, cuja finalidade é conferir publicidade e certeza ao mesmo, em razão de sua natureza e relevância social, não prevalecendo a autonomia da vontade, se não observada a forma exigida pelo ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. A decisão relatou o ministro Marco Buzzi, no agravo regimental do ARESP 489.474 do Maranhão. Além de tudo, conforme o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e 3, forma prescrita ou não defesa em lei. No caso em questão, o denominado instrumento particular preparatório não contém a relação dos bens que compõem o patrimônio do casal, de modo que o objeto da referida manifestação de vontade não é sequer determinável, fato que acarreta a nulidade do negócio, nos termos do artigo 166, incisos 2 e 4 do Código Civil. Então, trago a decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão e passo à conclusão, senhor presidente. No caso julgado, inclusive, a decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, a escritura pública, havia escritura pública. E aqui, no caso em julgamento, apenas se observa a escritura particular preparatória, que, como se viu, nula e, por conseguinte, ineficaz juridicamente.
Conclui-se, portanto, que a transação efetivada em escritura particular, com formato de mera minuta, preparatória para o futuro registro cartorário, não preenche os requisitos de existência, validade e eficácia nos termos do artigo 168 do Código Civil. Por fim, imperioso consignar que esta dota terceira Câmara de Direito Privado, unanimemente, no agravo de instrumento número 062-6598-36/2019, em recurso envolvendo as mesmas partes orelitigantes, decidiu que esse dito contrato particular em análise, por ser preparatório de futura escritura pública e ainda não homologado judicialmente, entre aspas, não é meio oponível a pedido de alimentos. Mas se discutir alimentos por conta desse contrato. E a terceira Câmara disse, não, esse contrato não pode se opor no pedido de alimentos, por ser exatamente inválido. Deixando claro, destaque que não afasta o interesse de agir da parte agravada em relação à discussão sobre partilha de bens. Por isso, respeitosamente, divido parcialmente a decisão do eminente desembargador relator para, conhecendo do agravo instrumento, negar-lhe provimento em sua totalidade. É como eu voto, senhor presidente. Antes de me manifestar, eu passo a palavra ao desembargador Djalma Benevides, se ele quer fazer alguma ponderação a respeito do voto apresentado pelo eminente juiz Paulo Nogueira. Não, eu mantenho o meu entendimento, nobre presidente, e continuo achando que a matéria é de mérito, né, e que ela deve ser analisada apenas quando da aprovação da sentença. Eu mantenho a minha ótica sobre o processo. Pronto. O desembargador já se manifestou, não tinha votado. Eu quero só fazer uma indagação antes de proferir o voto. Doutor Paulo, pelo que eu entendi de Vossa Excelência, Vossa Excelência está entrando já no mérito da questão, dizendo que o documento não vale. Só que o voto do desembargador Djalma, ele não diz se vale ou não vale. Ele não faz o pronunciamento. O voto dele é no sentido de que, durante o despacho saneador, não caberia ter essa análise. Sobre esse ponto, o senhor quer se manifestar alguma coisa? Porque no acórdão aqui, ele não entra assim, não foi registrado, não é escritura pública. Ele diz que isso é um ponto que a juíza deve analisar na sentença, durante a sentença, quando for julgar o mérito, e não no despacho saneador, já naquele momento decretar inválido. Sobre essa questão da possibilidade do despacho saneador poder incorporar ou não a decretação dessa validade. Vossa Excelência quer se manifestar sobre alguma coisa? Porque pelo voto aqui ele está conduzindo por outro caminho. Ele não entrou no mérito. Vossa Excelência entrou no mérito, citou o STJ, tal, fez toda a sequência que o documento não teria validade, inclusive já teria sido declarado a não validade já em outro julgamento dessa própria Câmara. Aí sobre esse ponto aqui, porque ele não entra no mérito. Pois não, senhor presidente, porque a questão é saber se a juíza, a COAN, se ela decidiu certo ou não, né, se ela decidiu ex officio ou não, se ela poderia assim fazê-lo. Né. Com todo essa matéria que eu trouxe, né, essa fundamentação, é para dizer que esse contrato ele é inválido. E a juíza, né, poderia reconhecer essa nulidade de ofício. Então, a discussão é essa, se esse momento era oportuno, se precisava chegar ao mérito para ela assim agir. Né? Então, ela, por conta lá da tramitação do processo, ela teve que decidir sobre isso, enfrentar o contrato, porque o contrato é a base de tudo lá, né, da questão lá da partilha de bens. Então, ela teve que enfrentar dizendo, olha, esse contrato particular, ele é inválido, ele não serve, eu não vou me orientar por ele e vou, inclusive, atrás de outras provas, né, para poder ver qual é o patrimônio do casal e fazer aquela partilha conforme a lei exige. Então, a questão é saber se a juíza agiu corretamente ou não. Eu acho que agiu correto, porque como um contrato é nulo, ela pode se pronunciar e deve ex officio, e ela estava no momento que exigia da juíza essa decisão, e assim ela o fez. Muito obrigado, doutor Paulo, pelos esclarecimentos. Diante da manifestação, eu tinha lido o voto, recebi as partes, recebi um longo memorial, e diante das ponderações do eminente doutor Paulo Nogueira, eu vou pedir vista dos autos para analisar tanto o voto, foi o voto à parte, como
novamente o voto apresentado pelo desembargador Djalma Benevides e me comprometo com as partes que na próxima sessão já está com o processo imediatamente. Na próxima sessão, o processo já volta para julgamento com o meu voto. Muito obrigado. Pois não. Senhor presidente, só uma orientação. Eu tenho que solicitar que esse voto seja juntado ao processo? É melhor, né? Juntar logo, mas independente da junta, como o senhor vai juntar, o senhor já pronunciou o voto oralmente, eu vou depois pegar uma cópia para acelerar a análise, para a tramitação não demorar para trazer na próxima semana já. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado aos advogados presentes. Desejo um bom dia. Dando sequência à nossa sessão, não tem mais nenhum processo. Tem um processo. Tem aqui um pedido de sustentação oral, no apelação civil 014-2912, dígito 53.2015.8.06.0001, originário da 31ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel, advogado Antônio Cleto Gomes, apelante apelado. Ambos são apelante e apelados. Joana Dark Cabral de Araújo, advogada Sara Bastos de Alencar, Francisco Wagner Barbosa de Alencar Filho, e tem um pedido de sustentação oral do advogado Rafael Carneiro de Castro. Seu indago não está aqui presencialmente, ele está virtualmente. Tá. Constatado aqui pela Ricardo, mas é Rafael Carneiro de Castro. Então, diante da ausência do Rafael Carneiro de Castro, eu peço apenas que o desembargador Djalma Benevides leia só o cabeçalho da ementa. Só a parte preta. Pois não, presidente. Ementa, direito civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais, pensionamento imorais, morte decorrente de descarga elétrica, rompimento de fio de alta tensão, fato inconteste, não conhecimento do recurso da promovida quanto ao pedido de divisão dos honorários advocatícios, ausência de interesse, preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida, autora, que é tio do falecido, que comprovou residir com a vítima, mérito, responsabilidade objetiva da empresa promovida, Enel, nos termos da teoria do risco administrativo, artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 88, combinado com o 14 do Código de Defesa do Consumidor, configuração da responsabilidade da promovida em razão da falha na prestação de serviço, não comprovação de rompimento do nexo causal, as danos materiais devidos em forma de pensionamento, artigo 9, 48 e 52 do Código Civil, dependência financeira presumida entre os familiares de baixa renda, precedentes do STJ, correção monetária dada retroativamente sobre valor já atualizado, bis e idem, precedentes do STJ, juros devidos a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, necessidade de constituição de capital, conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. Súmula 83 do STJ. Termo final para pagamento da pensão estabelecido. Danos morais configurados com REPSA. Quanto indenizatório fixado na origem em R$30.000. Majoração para o valor de R$50.000, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Despesas com funeral, não comprovação. Litigância de má-fé não configurada. Exercício regular do direito de recorrer. Recurso de apelação da promovida Enel, conhecido, parcialmente provido. Recurso de apelação da autora, conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Passei. Pronto, essa é a meta. Obrigado, desembargador Djalma Benevides. Eu passo a palavra ao eminente Paulo Nogueira.
Senhor presidente, ratificando o voto provisório, acompanho o eminente relator. Eu acompanho o eminente relator pelos fundamentos jurídicos lançados no voto, cuja emenda foi lida há instantes. É como voto. Declaro o resultado do julgamento. A Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso da Enel para dar-lhe parcial provimento e conheceu do recurso da autora para também dar-lhe parcial provimento. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Todos já foram votados. E aí eu indago ao eminente, começando aqui à minha direita, o eminente desembargador Zé Lopes de Araújo, se pretende manifestar algum voto, algum registro. Bom, neste momento eu não estou me lembrando agora de qualquer registro, né? Mas vamos ver aí os outros colegas. Passa então a palavra ao desembargador Djalma Benevides. Apenas abraçar todos os colegas aí pela primeira sessão do ano, né? Pedir a Deus que nos dê luz, inteligência, sabedoria e saúde e paz para a gente enfrentar o ano de 2024 aí juntos, né? E sempre lutando para que as nossas câmaras de direito privado, né, possam atingir o objetivo maior, que é efetivamente distribuir justiça. Abraçar a todos, doutor Carlos George, que eu não pude cumprimentar inicialmente, pessoa por quem eu tenho aí uma admiração toda especial, a nossa procuradora de justiça, doutora Águida Nogueira de Brito, também o meu abraço especial, e aos meus colegas desembargadores e meu ilustre amigo irmão Paulo Nogueira, eu a considero desembargador pelas mãos de Deus e Nossa Senhora de Fátima, e esse meu desejo seja efetivado, Paulo Nogueira, e que você seja efetivamente guindado a essa condição de desembargador e o seu trabalho, a sua luta, a sua dedicação, tudo isso fez com que você fosse merecedor dessa comenda que eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça do Ceará vai lhe conceder, na pessoa evidentemente, dos eminentes desembargadores que vão votar no seu nome. E você soma, você agrega, você é um ser humano fantástico, você é um pai de família exemplar, você é um juiz exemplo, e será seguramente um desembargador de destaque. Então, abraço ao meu presidente André Luiz, porque eu também tenho um carinho todo especial a essa figura, e eu sempre digo, né, parece que é juiz há 40 anos, né, pela lucidez dos votos, pela inteligência, pela capacidade. Então, meu amigo Lopes, que apesar de estar próximo de ter as benesses da aposentadoria, ainda mantém, Lopes, a vontade de trabalhar, e quando a gente assume, né, aquela vontade que não tem de manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem sábado e domingo, né? Aquela vontade dos primeiros passos, e você continua com a mesma vontade, com a mesma dedicação. Isso é uma coisa louvável, deve ser destacada, isso se chama, sabe o quê? Responsabilidade, que você sempre manifestou no seu exercício jurisdicional, no seu exercício como juiz. E não tem uma prova maior, Lopes, de que a nossa atuação foi realmente destacada, foi voltada para o objetivo maior da magistratura, que é o reconhecimento. Eu sempre digo que nós, como juízes, nós só buscamos uma coisa, chamada reconhecimento. E você, agora há pouco tempo, teve esse devido reconhecimento pelo povo do Brejo Santo, a quem o deputado Edson Andi chamava carinhosamente de meu brejo, né? O povo lá do Brejo Santo lhe destacou, lhe condecorou, lhe homenageou, e você continua, né, como eu disse,
atuando como começou, como nas primeiras letras, como nas primeiras linhas. Então, abraçar todos e desejar toda a felicidade aí nesse 2024. Obrigado. Obrigado, desembargador Djalma Benevides. Passa a palavra ao colega Paulo Nogueira. Oi, não, senhor presidente, eu só queria renovar meu fraternal abraço a todos e agradecer as carinhosas palavras do meu querido amigo, desembargador Djalma Benevides, sempre muito carinhoso comigo, e desejar que Deus abençoe a ele e a família dele. E dizer, meu amigo desembargador Djalma, que essas suas palavras renovam, né, aqui minha energia para continuar lutando e, quem sabe, ter a honra de pertencer definitivamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado. E parabenizar nosso presidente, desembargador André Costa, pela performance. Eu estou meio emocionado aqui com as palavras do desembargador Djalma, mas pela atuação como presidente. Muitos parabéns, senhor presidente. Desculpe aqui a emoção. Muito obrigado. Doutora Águida Maria Nogueira, nossa representante do Ministério Público Estadual, Procuradora de Justiça. Meu bom dia a todos novamente. Eu queria registrar aqui o quanto eu me sinto, como é que se diz? Um bem-estar nessa Câmara. Desde que eu vim aqui para a Procuradoria, fiquei nessa Câmara, todas as renovações de desembargadores, de juízes convocados, sempre muito atenciosa. Eu só tenho muito a agradecer a esse convívio e desejar que Deus abençoe a todos nós nesse ano. Muito obrigado, doutora Águida Maria. Passa a palavra ao doutor Carlos George, nosso representante da Defensoria Pública. Mais um bom dia aos doutores desembargadores e à nova Procuradora de Justiça. Como a doutora Águida falou, eu também, desde quando fui promovido na Defensoria Pública para o 2º grau, estou atuando nessa terceira Câmara de Direito Privado, que era a antiga 6ª, né? E eu adoro, eu sou louco de paixão mãe por essa Câmara. Eu gosto demais, porque todos os embargadores, desde quando eu comecei até os presentes, e se Deus quiser e Nossa Senhora vai permitir, com a chegada do doutor Paulo Nogueira, vai ser desembargador, e eu tenho certeza que ele vai ficar nessa Câmara, que ele tem um carinho muito grande por essa Câmara, entendeu? E ele vai nos honrar com a presença dele, em definitivo, nessa Câmara. E é só desejar mesmo aí, que é um ano de 2004 cheio de saúde e paz para todos nós, com as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. E o desembargador André, ele conduzindo a sessão, parece, desculpa a palavra, desembargador, parece gente grande, viu? Que já está no desembargador, já está no tribunal há muitos anos, já passou pela presidência há muitos anos, é a maestria. E essa experiência do desembargador Zé Lopes aí também, só para passar os ensinamentos para a gente, com esse vaqueiro, campeão e desembargador vaqueiro, Djalma Teixeira Benevides, que Deus conceda muita saúde para ele, assim, comemorar essa saúde por muitos anos. Então, 2004, 20 cheio de saúde e paz e muitas realizações dentro da Câmara de Direito, da terceira Câmara de Direito Privado, sem esquecer a doutora Lorena, a secretária maravilhosa, e todos os demais funcionários aí também, um ano novo, cheio de saúde e paz para todos. São meus desejos, meus adultos. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero desejar... desembargador José Lopes pediu a palavra. Pois não. Meu bom dia, desembargador presidente André Costa, desembargador Djalma Benevides, desembargador Paulo Nogueira, procuradora doutora Águida Maria Nogueira de Brito, doutor Carlos George, secretária doutora Lorena, advogados não estão mais presentes aqui, mas... E meu bom dia a todos. Eu disse naquele momento que não tinha nenhum registro, mas, na verdade, tenho, porque nosso grande desembargador, Djalma Benevides, grande vaqueiro também, né? Fez referência ao meu nome e eu tenho muito a lhe agradecer toda essa gentileza. E ele falou, né, que minha aposentadoria já está próxima, realmente, será agora em março,
mas eu pretendo dar um outro nome a esta aposentadoria, é diminuir a aceleração. Porque, na verdade, nós nunca deixaremos de trabalhar. E quem ama o direito, principalmente, não consegue, né, se afastar, né, do tema do direito em momento algum. Então, quero agradecer a todos e ao doutor George também, referência ao meu nome, doutora procuradora Águida. E eu gostaria de fazer aqui um registro com relação aos nossos trabalhos, que cada vez mais esta Câmara vem recebendo um número assim, surpreendente de processos. No meu contato último, em 2023, com o desembargador presidente, eu fiz uma sugestão não de criar uma Câmara, mas que necessita, no meu olhar, necessita de mais 2 desembargadores, né? Criar mais 2 câmaras, né? Mas isso fica a cargo do presidente, é apenas uma sugestão minha, mas eu fiz uma sugestão de nós criarmos súmulas. A grande maioria de súmulas do tribunal são súmulas criminais, do direito penal. Nós temos poucas súmulas do direito privado. Eu até sugeri que, por exemplo, os processos de consignados, empréstimo consignados, merecia já uma súmula, porque já reduzia muito o trabalho nosso aqui. Ele até me pediu assim mais sugestões sobre como seria essas súmulas, né? E eu fiquei de fazer um levantamento, porque o primeiro levantamento que eu fiz é que nós temos mais súmulas de direito criminal do que do direito privado. Praticamente, nós usamos aqui só a súmula 39, né? E a 18. Plano de saúde também, né, Desembargador Zé Lopes? Plano de saúde também. É isso mesmo, plano de saúde também seria a criação de uma súmula que reduziria o nosso tempo aqui de elaboração dos acórdãos. Então, mas fica essa minha sugestão de criar 1 ou 2 vagas, aliás, câmaras, e também aumentar o número de súmulas. Eu iniciei uma pesquisa junto aos outros tribunais, mas depois eu parei. Isso eu fiz no começo do ano passado, mas depois eu parei e terminei não dando continuidade. Mas ainda tenho tempo e há pelo menos uma sugestão de umas 2 súmulas aqui de direito de empréstimos consignados, e essa também dos planos de saúde, eu penso que seria muito oportuna. Então, vamos em frente, não é? E um abraço a todos. E um feliz 2024 a todos. Antes de encerrar, eu queria fazer alguns registros. Primeiro que é uma honra substituir temporariamente a nossa presidente desembargadora Jane Ruth, qual está nas suas merecidas férias. Agradecer as generosas palavras dos colegas e desejar a todos um bom dia, uma ótima semana, um feliz 2024, tudo de bom para cada um de nós, que Deus, as energias positivas do universo, nos abençoe, nos ajude, nos ilumine, que todos tenhamos saúde. Agradecer a presença de cada um, e antes de agradecer a nosso apoio, que a sessão só funciona pelo apoio que nós temos dos servidores públicos aqui presentes, dar uma sugestão, desembargador Lopes. O senhor falou em súmulas. No caso das súmulas, me parece, o senhor poderia apresentar diretamente a Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência do Tribunal, que é presidida pelo nosso decano, desembargador Fernando Chimenez, porque esse é o trâmite. O senhor apresenta lá e depois ele apresenta e vai ser pautado. Eu acho que essa contribuição é fundamental para realmente pensar em otimizar as decisões, já que tem muitos processos repetitivos
e a súmula já poderia consolidar isso e facilitar os julgamentos. E em relação à criação das câmaras, pelo menos de uma, porque eu acho que a demanda das câmaras de direito privado é uma demanda reconhecidamente, eu sempre penso, antes de entrar nesse tribunal, quando me apresentei, os colegas desembargadores tinham algumas premissas, e falei isso antes, falo depois, abertamente, é que a população ela se preocupa com o julgamento. Ela não discute estrutura, apesar que de vez em quando os meios de comunicação ficam dando só um lado, em tese, negativo em relação ao Poder Judiciário, mas o que a população se interessa mesmo é se meu processo vai ser julgado num tempo razoável. Então, para ser julgado num tempo razoável, precisa ter estrutura. Agora, não existe estrutura porque não existe política pública sem recursos. É preciso ter recursos para poder criar e viabilizar. Penso que isso é uma pauta que precisa ser realmente trazida, a gente discutir na sessão de direito privado e apresentar como sugestão à direção do tribunal. Dito isto, eu quero agradecer mais uma vez aqui o apoio da nossa secretária da Terceira Câmara, Lorena Monteiro, apoio e assistência, todos os servidores estão aqui, e desejar a todos, advogados e advogadas que participaram da sessão, que estão assistindo, e a todas as pessoas, partes que estão assistindo, um bom dia para todos, e eu declaro a sessão encerrada. Muito obrigado a todos. Bom dia, até mais. Bom dia a todos. Bom dia.